Que a graça e a paz do Senhor seja com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa saudação também, não somente para toda a igreja no culto presencial, mas no culto online. Também a igreja que vai estar participando conosco e os nossos ouvintes na rádio Tempo Central FM, que a partir de agora tem o áudio da nossa celebração, o primeiro culto de celebração aqui na igreja sede. Apenas lembrando e com muita alegria que hoje foi também uma manhã em que nós celebramos ao Senhor, além da nossa escola bíblica, nosso batismo em águas. Nosso batismo em águas, já estamos em abril, e bênção gloriosa. Todo o primeiro domingo e a cada 3 meses no segundo domingo, que é o nosso hoje, foi assim, nosso batismo, um bom número de irmãos e irmãs descendo nas águas batismais. Meus irmãos, com muita alegria, hoje uma manhã bem chuvosa, cidade de Fortaleza, e graças a Deus pela chuva. Tem uns inconvenientes, mas é uma bênção de Deus. Vamos ficar em pé então, vamos dar início ao nosso culto de celebração, nosso primeiro culto, logo mais à noite, às 18 horas, nosso segundo culto de louvor a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, nós leremos os versículos 9 e seguintes até o de número 14, do 9º ao 14º versículo, encontra na sua Bíblia. Eu leio na NVI, a Nova Versão Internacional. Então nos acompanhe nessa leitura, em nome de Jesus. Repetindo mais uma vez o texto da leitura bíblica devocional do nosso culto. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Nos diz a palavra do Senhor: E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A igreja diz amém? Isso é um mandamento da palavra, né? É uma semente, não tem como fugir. Se se exaltar, vai ser humilhado, porque Jesus disse que é assim. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, nós vamos orar ao Senhor e vamos incluir nesta oração a família da irmã Ana Dark. A irmã Ana Dark é uma irmã muito querida nossa aqui na sede, muito atuante, filha do saudoso pastor Chaga Nobre. Ela vinha doentinha já há bastante dias, é uma senhora nova ainda, e o Senhor a chamou ontem e hoje será o sepultamento. Eu já passei mais cedo na congregação da Itaoca, onde está havendo o velório. Logo mais às 10h30 haverá um culto fúnebre. O pastor Chaguinha está ali com o pastor Gilberto, dirigente da congregação. E hoje, bem cedo, quando passei, já a igreja estava quase que repleta. Abracei aquela querida família, irmã Lelanda, que muito tem servido ao Senhor aqui conosco. E vamos orar mais uma vez por eles. Quem mais quer ser incluído nesta oração?
Também agradecendo à igreja as orações por Janilda, está se recuperando bem, graças a Deus, na cirurgia de vesícula que ela fez. Também a irmã Mazé, como a gente sempre lembra, continua pedindo as orações, está se recuperando. A operação é mais lenta, mas está chegando lá. Também o irmão Wilson, né, daqui do nosso Ministério da Família, a irmã Flávia, fez uma cirurgia do coração, mas já está em casa. O pastor Mardoni está acompanhando, é quase um enfermeiro. O pastor Mardoni marca em cima e ele acompanha, né, cada passo e vai nos repassando e a gente vai orando para a glória de Deus. Então vamos levantar as nossas mãos, todos que querem ser incluídos. Senhor Deus e Pai, nos alegramos, ó Deus, por tua bondade e misericórdia, que mais uma vez se renovou nesta manhã e nos alcançou, Senhor. Nos alcançou com a tua graça, com o teu favor bendito, ó Deus, com o teu perdão, com vida, ó Deus, e também, Senhor, com entusiasmo e disposição, saúde, para vir ao santuário e bendizer o nome do Senhor, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Abençoa a tua igreja aqui presente, a igreja que já esteve desde cedo no batismo, na escola bíblica, ó Deus santo e glorioso. Pai, toma o primeiro e último lugar neste culto divino. Pai, que cada gesto, que cada louvor, que cada palavra seja plenamente inspirada por Ti. Ó Deus, abençoa, Senhor, os cantores e cantoras da Tua casa, os músicos que vão nos conduzir, Senhor, na adoração. Enfim, a mensagem da Tua palavra, todos os atos deste culto divino concorram para a Tua glória e honra. Visita, meu Senhor, a todos os necessitados e carentes, aos que sofrem. Visita os que estão enfermos, os que estão se recuperando, convalescendo. Ó Deus, que o Senhor possa levar saúde plena. Também te pedimos especificamente pela família da tua serva, a qual o Senhor chamou às mansões celestiais. Ó Senhor da glória, irmã Dark, seu esposo, sua filha, filho, toda a família e os irmãos ali, nesta hora, ó Deus, ainda por ocasião do velório. Meu Senhor, te bendizemos, porque o Senhor deu, o Senhor tomou, e certamente o teu Espírito Santo derramará um bálsamo de consolo sobre esta amada família. Sê conosco, Senhor, e manifesta a tua presença em mais este culto divino. É a minha oração que por fé eu faço em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Amém, amém, graças a Deus. Tome assentos, meus irmãos, louvemos ao Senhor. Irmão Jailson, vamos louvar a Deus. Qual é o nosso primeiro hino? 432, minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Os irmãos estão chegando, se acomodem o mais rápido que puder e louvem ao Senhor. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Celebremos o seu nome nessa manhã. Aleluia. Possa sempre tu
estrofe. Diga, ó, recebe-me. Ó, recebe-me. Aleluia. Quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador, hoje vem a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Quantos nessa manhã podem dizer ao Senhor: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti? Aleluia. Então cantemos isso mais uma vez. Diga: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro. Minha vida toma, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre ser. Minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Te convido nessa manhã, se você puder, se coloque de pé. Vamos juntos continuar celebrando ao Senhor nessa manhã, com muita alegria. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: que bom que você veio hoje. Como é bom te ver aqui. Diga: a paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida. Declara uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão aí, meu querido. Aleluia. Que estamos juntos nessa manhã em comunidade para celebrar ao Senhor. Vamos juntos tecer. Louvemos ao nome dEle. Aleluia. Louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo de dia, louvo na noite, louvo se vejo que estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Diga essa verdade, TC. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser.
Pois tudo que tenho é Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, que bom estarmos juntos, casa repleta de irmãos e irmãs, adorando o nome do nosso Deus. E eu quero, nesta hora, com muita alegria, meus irmãos, apresentar os nossos irmãos visitantes. Temos comigo também aqui, tenho comigo algumas cartas de mudança, de irmãos que estão vindo congregar conosco. Eu já quero começar com esses irmãos e peço que à medida que eu chamar os seus nomes, por favor, coloquem-se de pés, meus irmãos, porque a gente aproveita e saudamos bem-vindos todos de uma vez. Quero, nessa hora, apresentar a igreja, meus irmãos, vindo da igreja Assembleia de Deus, Templo Central, Lagoinha, Quixeré, o nosso amado irmão Francisco Edilberto de Souza. Está vindo com carta de mudança, por favor, irmão Edilberto. Glória a Deus. Irmão Edilberto é presbítero daquela igreja, está vindo congregar conosco e iremos recebê-lo com muita alegria esta manhã. Quero também, meus irmãos, apresentar o irmão Paulo Henrique Vidal e a irmã Benedita Joana Dark Gonçalves Vidal. São irmãos que estão vindo da nossa congregação Padre Andrade. Glória a Deus, já conversaram conosco, que estão ali. Também quero apresentar a igreja, o casal, amados irmãos Mardônio Ximenes de Oliveira e a irmã Cleide Maria da Silva Dias. São irmãos vindo da nossa congregação Jardim Guanabara 1. Glória a Deus. Estão os irmãos? Oh, amém, glória a Deus, também com esses irmãos. Meus irmãos, vamos receber com muita alegria esses amados irmãos, estão vindo congregar conosco, o amém é forte, é alegre, festivo. Toda igreja, por favor, digamos amém. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, à casa de vocês, sejam muito abençoados pelo Senhor nessa caminhada conosco. Temos mais algum irmão, amigo, nos visitando? Se tiver, seu nome não chegou aqui, mas gostaríamos de saudar bem-vindo. Se tiver, por favor, dê um sinal com a sua mão, para que a igreja possa reconhecer. Glória a Deus. Veja ali, uma mão levantada, outra irmã, algumas mãos levantadas. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Sintam-se bem. Tenho certeza que Deus tem algo muito especial a falar a vocês através da palavra, assim como já tem falado através dos louvores. Meus irmãos, já quero apresentar nossa agenda semanal. Estamos no começo da semana. Segunda-feira temos a nossa consagração, 8 horas da manhã. Terça-feira, o nosso culto de doutrina, tradicional culto de ensino. Na quarta-feira, meus irmãos, por já ser a terceira quarta-feira, teremos o culto Mulheres TC. Todas as irmãs convidadas, convocadas, é sempre uma festa muito abençoada das mulheres da nossa igreja. E na próxima quarta-feira será o culto de mulheres da nossa igreja. Na quinta-feira, a partir das 14 horas, o nosso ciclo de oração, a igreja já conhece, é importante que aqueles que podem, venham orar ao Senhor, receber uma bênção. Deus tem ouvido as orações que são feitas nesta casa, meus irmãos. E no domingo, a programação do domingo que a igreja já conhece, começa cedinho, 8 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O nosso primeiro culto, que é um culto matinal, esse que estamos participando agora, e o segundo culto, a partir das 18 horas, todos estão convidados para participar conosco. Quero lembrar os irmãos do nosso plano de leitura bíblica. Nós estamos numa jornada muito abençoada, meus irmãos. Não sei se você está fazendo conosco, se quer fazer, dá tempo. Você vai precisar maratonar aí alguns dias para acompanhar o pelotão, porque já caminhou um pouco, né? Mas ainda não está muito longe, meus irmãos. É uma jornada até novembro. Não é possível que até novembro você não alcance a gente. Então aproveite hoje, compre seu plano de leitura, né? Está à disposição de vocês. Nós temos na nossa rádio, Templo Central, diariamente, os devocionais passando em 3 horários. É importante que você acompanhe, você que tem participado conosco todos os dias, 6 horas da manhã, 18 horas, 22 horas. No domingo a gente tem um horário alternativo devido ao horário do culto, mas é importante que todos participem, porque muitos
estão sendo abençoados, meus irmãos, com esta jornada. Quero já, nesse momento, apresentar à igreja um rápido vídeo, meus irmãos. Os nossos adolescentes, no final de semana passada, estiveram em retiro, meus irmãos, feriado da Semana Santa, e nós queremos compartilhar com os irmãos como foi esse retiro, algumas imagens. É importante os pais, os adolescentes aqui, para que juntos celebremos um final de semana muito abençoado com os nossos adolescentes. Ouço uma voz do alto me dizer: O fato de nós estarmos aqui no ambiente de igreja, no retiro de igreja, falando sobre igreja, se vestindo que nem crente, não quer dizer que nós somos santos ou que nós buscamos a santidade. Mas sabe o que é que define a nossa santidade? São as nossas decisões. São as escolhas que vocês estão tomando ou irão tomar. vai ser encontro, vai ser Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, Prometeu, um elefante, a girafa e o jacaré. Arca de Noé, eu vou contar como é que é. Era um barco gigante, Prometeu, um elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até... Eu sirvo a Deus porque amo a Deus e porque me sinto amado por Deus. Esse amor não é apenas você amar a Deus, é você compreender que você é amada de Deus, que você é amado por Deus. É você compreender que mesmo quando as pessoas te consideram estranho, difícil, complicado, fora da regra, fora da norma, não inteligente, existe um Deus que diz para você: não, você é única, você é único, preciosa e precioso aos meus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Presbítero Agenor Júnior e toda a liderança de adolescentes da nossa igreja. Meus irmãos, quero também divulgar o curso Na Palavra. Nosso Estadec lançou um curso muito abençoado em parceria com a juventude da nossa igreja. Estamos no tempo de imersão profunda na Palavra de Deus, meus irmãos. E é importante que nós nos envolvamos nesse vento que está soprando, né, de estudo, de ensino da palavra. Estamos lançando esse curso para a juventude da nossa igreja, jovens que queiram participar, uma equipe muito abençoada de professores. Nós queremos que vocês participem, muitos jovens aqui no culto, e queremos divulgar para que vocês se inscrevam. Está aí a equipe, time de professores, professor Gutierrez Siqueira, pastor Zé Gomes, professor Vitor Breno, a Céfora Cavalho, pastor Antônio José, pastor Danilson Castro. Essa é a equipe de professores ministrantes desse curso, e será muito abençoador para a sua vida. Por isso que eu divulgo com muito entusiasmo. Você que é jovem dessa igreja e está acompanhando o culto online agora, se inscreva, participe. É uma grande oportunidade de estudar a palavra, se aprofundar na palavra, e eu sei que você não vai deixar passar esta oportunidade. Meus irmãos, por último, quero divulgar um evento que vai acontecer do Ministério de Crianças na nossa igreja no próximo dia 25, que é o Mais Inclusão. A nossa igreja, meus irmãos, atenta às necessidades de cuidado, acolhimento, inclusão das nossas crianças. Periodicamente tem realizado treinamentos, cursos para ajudar nossas professoras, lideranças do Ministério de Criança, para que sirvam melhor as criancinhas dessa igreja. Por isso que nós queremos divulgar para as lideranças, as professoras. Essa divulgação alcança muito longe através da nossa transmissão, também nossas congregações. Então, por favor, não deixe de participar no próximo dia 25, das 8 horas ao meio-dia. Está um temário muito abençoado. Em breve, irmã Cris, que é a liderança do Ministério de Criança, irá dar mais informações e detalhes para que todos participem e não deixem passar essa oportunidade. Quantos entenderam esses avisos, meus irmãos, podem dizer amém? Amém. Chamo agora aqui nosso amado pastor Mardônio, líder do Ministério de Casais, e ele tem um recado muito importante para vocês nessa hora. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estar aqui nessa manhã, nesse dia, nesse culto de celebração em família. E eu já quero dar as boas-vindas também aos nossos líderes de congregação do Ministério de Casais que estão conosco essa manhã, que sempre fazem isso com muito amor, com muita dedicação,
nos cultos de celebração em família que acontece aqui na nossa sede de forma bimestral. Os irmãos sempre estão aqui conosco, aqueles que podem, sempre estão. Que sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe. Meus irmãos, eu quero trazer aqui alguns avisos importantes, um convite especial a todos vocês que estão aqui presentes. De uma forma muito especial, eu quero convidá-los para estarem conosco no próximo dia 25, no evento Família em Foco. O que é o evento Família em Foco? É um evento que a gente já vem divulgando há alguns dias, já estamos na contagem regressiva para as últimas inscrições e ainda tem condições de você participar conosco. Pastor, como eu faço? Inclusive um casal me abordou agora, há pouco, ali na entrada do templo, perguntou como poderia fazer para participar. Muito simples. Você pode estar abençoando um outro casal não evangélico e trazer ele para esse evento. Vai acontecer dia 25, a partir das 17 horas, é um sábado, aqui na igreja. Esse evento iniciou no ano passado, 2025, em 2 edições, e para a glória de Deus, nas 2 edições que aconteceram, nós tivemos 108 almas que aceitaram a Jesus aqui. Glória a Deus. Vale um glória a Deus, irmãos? É um evento evangelístico. Você pode estar abençoando, estar apadrinhando um casal não evangélico, aquele casal de amigo, aquela pessoa que você tem, de repente, a irmã está na igreja, o esposo ainda não pertence à igreja, ainda não está aqui conosco, ou em uma de nossas congregações. Essa primeira edição, ela está contemplando os setoriais 1 e 2 e sempre aqui a nossa congregação sede, mas também pode ser expandido para os demais setoriais. Você, por exemplo, que está me ouvindo agora pela nossa Templo Central FM, diz: eu gostaria de participar. Você pode estar procurando um de nossas congregações ou um casal aqui do Ministério de Casais aqui da nossa sede e fazer a sua inscrição. Fazer a inscrição do casal e vir com ele. O que vai acontecer nesse evento? Irmãos, um evento muito especial. Nós teremos um lindo testemunho de um casal, onde você vai ver o que Deus pode fazer para transformar famílias, para abençoar famílias. É um evento muito especial, as pessoas serão ministradas a partir desse testemunho, terá um momento de comunhão, um momento também de recreação que nós teremos aqui, será um momento muito especial. Então você pode estar abençoando alguém. Abençoa como, pastor? Faz a inscrição com investimento de apenas R$60. Você vem com a sua esposa e traz o casal que você quer abençoar. Pastor, mas eu tenho 3 casais. Traga os 3 casais, abençoa os 3, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho um casal, mas a situação está difícil. Nos procura que nós vamos abençoar esses casais. Amém? Esse é o nosso primeiro recado dessa manhã, primeiro aviso. Também quero avisar que nós temos aqui, no nosso lado aqui, no meu lado esquerdo, à direita de vocês, alguns estandes. Pastor, eu quero abençoar esse evento, mas eu não estou com um casal, como é que eu faço? Você pode abençoar adquirindo uma das blusas, ou um porta-retrato, ou um material que nós temos aqui disponível para que você possa adquirir, que é com a propaganda, com a divulgação do nosso evento Família em Foco. Você também pode estar adquirindo esse material e abençoar o Ministério de Casais. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo é fazer com que você venha, participe e também seja abençoado através desse momento. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesse momento também nós convidamos aqui já os oficiais para o momento do Santo Ofertório, um momento muito especial em que nós podemos aqui, temos a oportunidade de estar abençoando a obra de Deus. Abençoando porque Deus já nos abençoou. Abençoando porque reconhecemos que Deus tem sido misericordioso, tem nos abençoado. O ofertório também é um momento de adoração. É um momento em que nós devolvemos ou abençoamos a obra de Deus, porque Deus já tem abençoado a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, as nossas finanças. Aí você que está distante, você que está nos assistindo de forma online agora, também pode estar abençoando, e tem muitas pessoas que cooperam com essa obra, com essa igreja, porque tem aí o QR Code aí na tela, você pode estar também abençoando essa igreja. Com certeza, a sua contribuição será muito bem administrada para o crescimento do reino de Deus. Vamos orar? Eu convido você agora para curvar sua cabeça, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, estamos aqui na Tua presença nesta manhã. Queremos, ó Deus, Te louvar, Te bendizer, engrandecer o Teu nome.
Nesta oportunidade, Senhor, iremos contribuir, cooperar, Senhor, para o bom andamento da tua obra. Abençoa, Deus, todos aqueles que com coração desprendido estão, ó Deus, estarão abençoando, ofertando, dizimando, fazendo, ó Deus, aquilo, ó Pai, que seja conforme a tua vontade e a tua palavra. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja, abençoa o teu povo, continua prosperando, continua abençoando e provendo, Senhor, porque o Senhor é o Deus da provisão. Assim, ó Deus, fica conosco, continua nos abençoando, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar agora adorando com a equipe do Ministério de Casais, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Nesse momento, queremos declarar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso lar. Você pode dizer um amém? Aleluia, Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Declare nesta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa casa. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa
Glória a Deus. Saúde quem está ao seu lado e diga assim: Deus abençoe a sua família. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, e por falar em família, o pastor Bardoni falando aqui, Família em Foco. Hoje nós tivemos batismo em águas. Eram 65 pessoas, mas sempre tem, assim, alguns que nem sempre podem vir todos, mas 58 desceram as águas do batismo. E dentre esses irmãos e irmãs que desceram, pessoas que aceitaram a Jesus na última edição do Família em Foco. Então é um trabalho maravilhoso, e a gente estava vendo hoje os frutos aqui, que bênção. Então participemos. Meus irmãos e irmãs, num breve momento, nós queremos fazer alusão ao tricentenário da cidade de Fortaleza, a nossa cidade. E nós temos um texto alusivo e depois uma oração que nós estaremos fazendo. Eu estarei fazendo a leitura desse texto, o pastor Oziano depois vai estar orando, em seguida vai ser a mensagem. Mas esse é um momento especial, porque tanto esse texto como a oração, ela não será feita somente agora, mas durante a semana, que a semana começa hoje, mas amanhã é o dia em que a cidade celebra 300 anos. Hoje foi a maratona, a primeira maratona da cidade de Fortaleza, bem cedo. Aí essa linda foto, eu vou dar o crédito para o fotógrafo Kelsey Brandão, na época em que ele fotografava, e é uma bela imagem da orla de Fortaleza. Então, meus irmãos, vamos a este momento tão precioso. Texto alusivo aos 300 anos da cidade de Fortaleza. Amada Igreja AD Tempo Central e diletos ouvintes da TCFM 102.3, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Fortaleza chega aos seus 300 anos e nós, como igreja, nos unimos em gratidão diante de Deus, reconhecendo a sua mão que sustenta a história e conduz os tempos. Esta cidade, moldada pelo tempo, banhada pelo sol e marcada por tantas histórias, também é o lugar onde o Senhor decidiu plantar a sua igreja, para que nela resplandeça a glória do seu nome. Ao longo dos anos, atravessando gerações, temos caminhado lado a lado com esta cidade, crescendo com ela, vendo surgir os seus bairros e o tecer de sua história. E como expressão desse mesmo movimento, a cada nova rua, a cada conjunto que se formava, ali também se erguia uma congregação, como testemunho vivo da presença da igreja em Fortaleza. Para nós, Fortaleza não é apenas o cenário da nossa história, mas parte da nossa vocação. É nesse contexto que a igreja é enviada por Deus como testemunha do seu reino, anunciando o Evangelho, acolhendo famílias e servindo com fidelidade. Sua presença se traduz no cuidado com as pessoas, no compromisso com o bem comum e na esperança que aponta para Cristo. Fortaleza é uma cidade que carece da ação graciosa de Deus. E nós, como igreja, reconhecemos o chamado de nos colocarmos diante do Senhor em favor dela, intercedendo por paz, salvação e restauração. Este é um tempo oportuno para nos voltarmos a Deus com humildade, profunda consciência de dependência e fé firme, reconhecendo que toda verdadeira transformação procede do Evangelho de Cristo. A palavra nos exorta: buscai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor. Jeremias 29:7. Não se trata apenas de uma orientação, mas de um chamado espiritual que envolve responsabilidade e compromisso diante de Deus. Interceder pela cidade é participar em oração do cuidado que o próprio Senhor tem por ela. Por isso, convocamos toda a igreja
cada irmão, cada irmã, cada família, toda a congregação a se unir em um tempo de intercessão pela nossa cidade. Cremos no Deus que governa a história, que ouve a oração do seu povo e que continua a agir em favor das cidades. Cremos que Fortaleza pode experimentar um novo tempo de graça à medida que a igreja se volta a Deus com fé e dependência. Que o Senhor abençoe Fortaleza, que o Senhor desperte a sua igreja e que sejamos encontrados fiéis no cumprimento deste santo chamado em Cristo Jesus, e porque Ele vive, pastor Antônio José Azevedo Pereira. A igreja pode adorar a Deus com a linda salva de palmas. Nos coloquemos agora em pé, toda a igreja. Fortaleza celebra 300 anos, é a nossa cidade. Aqui nascemos, vivemos, crescemos, trabalhamos, adoramos a Deus, proclamamos o Evangelho. E é nesse instante em que nós vamos interceder pela cidade. E o faremos não somente hoje, mas esta palavra e esta oração estará sendo replicada durante esta semana, para que todos na cidade estejam nos acompanhando em oração e intercessão pela nossa cidade, que celebra 300 anos. Pastor Ozian Gomes faz esta intercessão agora. Meus irmãos, vamos orar juntos, e eu peço que cada um erga a sua voz ao Senhor. Vamos fazer uma oração coletiva, meus irmãos, toda a igreja. É a nossa cidade. A cidade de Fortaleza precisa muito de Deus. Por favor, levantemos nossas mãos e vamos orar ao Senhor nesta hora. Altíssimo Deus, soberano Pai, nós estamos na Tua presença, a Tua igreja. Tu és o nosso Deus, Tu és o Senhor do universo, Tu és o Senhor da terra. E nesses dias, Pai, de celebração dos 300 anos de Fortaleza, apresentamos nossa cidade diante de Ti. O Senhor tem compaixão das cidades. Foi assim no ministério de Jesus de Nazaré, indo de cidade em cidade, os apóstolos proclamando o Evangelho de cidade em cidade. E aqui estamos nós, Senhor, olhando para esta grande cidade, Deus, podemos ver as marcas da queda, do pecado, Senhor, a pobreza, a violência, a corrupção, lares destruídos, mas vemos também a luz do Evangelho, a bandeira levantada do Evangelho, porque Tua igreja está aqui, Senhor, como um facho de esperança, a esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E eu sei, Senhor, que no meio das dores dessa cidade há uma ação maligna, Deus, que opera destruindo, escravizando, manietando, Deus. E nós queremos agora, como igreja do Senhor, pelejar, Senhor, as pelejas espirituais que confrontam, Deus, e que faz recuar as forças do mal, para que cesse a morte, Deus, para que cesse a criminalidade, para que haja vida, para que haja paz nas ruas, nos bairros, nas avenidas. Nós clamamos a Ti, Deus. A Tua palavra nos assegura que se um dia o Senhor cerrasse os céus e não vir chuva, o gafanhoto, Deus, vir a terra, as pestes assolar a nação, se o povo que se chama pelo Teu nome, Deus, se humilhar, se ele orar, se ele buscar a Tua face, se ele se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Nós temos esta palavra de Ti, Deus. Nós somos o povo que se chama pelo Teu nome. Por isso, de mãos levantadas, clamamos por Fortaleza, oramos por Fortaleza, que haja salvação em Fortaleza, que haja um avivamento da Tua igreja em Fortaleza. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Toda igreja com alegria diga amém. Deus seja louvado para sempre.
Quantos vieram ouvir uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração? Pastor Danilson Castro será um mensageiro nesse primeiro culto e eu estarei ministrando no culto das 18 horas. Pastor Danilson. Queridos irmãos e irmãs, desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Que ambiente agradável, não é, irmãos? Um lugar cheio de vida, cheio de paz, de presença e de graça. Se retornássemos para casa agora, já teria valido muito a pena estar nesse lugar. Mas eu quero convidá-los a, abrindo a Escritura, encontrar Lucas, capítulo de número 18. É uma porção pequena da Escritura. Nós faremos a releitura, já feita no início do culto, e queremos crer que o bom Espírito de Deus tenha a nós uma palavra de conforto, de consolo e de orientação. Lucas 18, 9, diz-nos a palavra de Deus. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Será que existe um jeito certo de orar, irmãos? Parece que Jesus nos dá alguns caminhos nesta parábola. O mestre era sempre muito contundente nos seus ensinos. Imagina alguém lançado à margem e esquecido depois de sofrer açoite e violência. Um sacerdote e um levita que deveriam cuidar das pessoas passa de largo, enquanto que um samaritano se demora, ata as feridas, cura, investe e cuida. Ouvir isso no primeiro século era abusivo, perverso, terrível, porque o samaritano era para o judeu um estranho, desconsiderado. Aí Jesus apresenta então uma parábola ainda mais contundente. Porque de um lado tem uma figura que é a figura do fariseu, que carrega toda a ideia da religião, a personificação da santidade. Suas vestes declaravam que ele era um homem religioso. Seu jeito de fala, seu jeito de orar. Ele se apresentava como orante, como homem dos jejuns. Morava no templo porque passava tanto tempo ali que parecia habitar aquele lugar. Conhecia todas as normas e regras litúrgicas. E apresentava-se diante dos homens como alguém capaz de segui-las. Nós bem sabemos que isso não era verdade. Mas aí Jesus coloca uma outra figura que era a personificação do que era profano. O publicano, considerado o traidor do seu povo. Porque se oferecera para cobrar impostos dos seus irmãos. E comumente eles cobravam um valor para além daquilo que era orientado por César. Então você tem a figura do publicano que representa tudo que é profano e mal.
E na mesma parábola, a figura do dito fariseu, que representava tudo aquilo que era considerado sagrado, correto e do ponto de vista da religião adequado. Um ora de um jeito, o outro tem até dificuldades de fala. O primeiro sabe utilizar as palavras, decorou a forma, aprendeu o modelo. Apresenta-se como alguém hábil, que consegue dizer o que é aparentemente correto. Ele está próximo o suficiente para que todos possam escutá-lo. Ele fala com clareza e com beleza, de sorte que as pessoas percebem claramente que ele tem familiaridade com aquele lugar. Ele impressiona, porque o seu propósito é dizer aos outros aquilo que ele parece ser. Ele se alimenta da aprovação dos outros. Não importa se Deus o escuta ou não, ele não está tão interessado nisso. O que ele espera são as curtidas, os aplausos, os abraços. Ele precisa ser referência para alguém. A outra figura do publicano está distante, ele tem vergonha de se aproximar. Ele está constrangido a tal ponto que ele sequer ergue os olhos aos céus. Ele não sabe qual é o jeito certo, aparentemente, e provavelmente estabelecido pela religião. Ele tem um jeito ou outro. Sua oração é uma frase. Menor do que a sua oração, só a do ladrão da cruz, né? E aí ele ora dizendo: Deus, batendo no peito, tem misericórdia de mim, porque eu sei quem eu sou, e eu sou um pecador. O fariseu diz: não importa quem eu sou, o que importa é o que os outros pensam que eu sou. O publicano diz: neste lugar existe um que sabe quem eu sou. E não há subterfúgios ou disfarces ou mascaramentos. Ele conhece-nos por completo. Examinando as duas orações, é possível perceber que o fariseu começa, enquanto orante, dizendo o seguinte: eu te agradeço porque eu olho para o outro. E a minha vida, em comparação ao ladrão, adúltero e corrupto, é muito melhor. Então, quando eu venho ao Senhor, eu venho olhando para o que o outro faz. Ao perceber que eu não faço o que o outro faz, então eu me coloco numa postura de maior sacralidade e santidade. Isso é perverso demais. Porque a gente usa um tipo de régua para mensurar a vida do outro. E o pecado pelo qual lutamos parece-nos pequeno, enquanto que nós maximizamos o pecado do outro. E aí a gente começa a viver uma vida cristã, não voltada para as nossas próprias decisões e escolhas, mas uma vida cristã em relação a, em comparação a. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque uma vida em comparação anula a singularidade. E Deus não nos chamou para sermos iguais a outra pessoa, senão ao seu Filho Jesus Cristo. Certamente não conseguiremos, irmãos. Mas vamos continuar na tentativa hoje. Amanhã a gente tenta de novo. O nosso paradigma é Ele, somente Ele. Mas todos os que estão nesse ambiente são únicos. Você sabia que você é um artigo de luxo? Artigo de luxo é um artigo feito uma única vez. Você não deu glória a Deus porque não quis, mas que você é irrepetível, você é. Ninguém é igual a você. Ninguém fará o que você fará para a glória do seu Deus.
O plano que Deus tem estabelecido para a sua vida, só você vai cumpri-lo. A sociologia estuda isso. Existe a teoria da comparação social. E alguns sociólogos debruçados sobre este efeito que destrói vidas, porque ele é perverso demais para a criança e para o adolescente. A criança e o adolescente ainda não possuem repertórios suficientes para viver a autenticidade, então eles buscam essa comparação. E quando acessam redes sociais cedo demais, isso pode ser absolutamente devastador. Ontem eu conversava com uma Cíntia e ela falava de um testemunho de uma pessoa que cuida de crianças que estão adictas por telas, viciadas em telas. E ela contava que, como terapeuta, às vezes o celular dela tocava e a criança entrava em estado de loucura porque ela precisava acessá-lo. E a gente precisa pensar sobre esse lugar. Porque a rede social, ela amplificou aquilo que a geração passada não sofria tanto. É claro que nós sempre tivemos esse elemento da comparação. Na adolescência também nós nos comparávamos. Mas a nossa comparação, ela era restritiva e geralmente nós nos comparávamos com pessoas reais. A questão é que hoje, com o advento das redes sociais, nós estamos nos comparando com vidas editadas, com aquilo que parece verdade, mas não condiz com a realidade. A viagem parece perfeita, o trabalho parece perfeito, o corpo parece perfeito, o casamento parece perfeito, tudo parece perfeito porque é possível editar. O que nós temos ali é um recorte da vida. Isso gera profundo adoecimento. Porque viver e chegar diante de Deus em comparação pode ser a anulação da própria alegria. Há 200 anos, Soren Kierkegaard dizia: o maior ladrão da alegria é a comparação. Porque Deus não nos criou para ser outro. Deus nos criou para sermos nós mesmos em Cristo Jesus. Bendito seja o nome dele para sempre. A filosofia grega já se debruça sobre isso há muito tempo. No templo de Apolo, na entrada, lá em Delfos, existe uma frase chamada "Conhece-te a ti mesmo", e esta frase, ela foi elaborada por Sócrates, registrada por Platão, porque Sócrates nada escreveu. No século IV, um filósofo chamado Píndaro transformou essa frase em uma outra ideia, ampliando a lógica e dizendo: agora já não é mais o conhece-te a ti mesmo, mas o torna-te quem tu és. Olha que coisa. O desafio da vida é você se tornar quem você é. Nietzsche desenvolveu toda uma filosofia nessa ideia do tornar-se quem você é. E o Evangelho já nos ensinava que a gente não se torna quem é subindo no monte, vivendo como eremiterista distante do mundo, da realidade, da cidade, das relações, vivendo em silêncio para elaborar um autoconhecimento. Não, irmãos. Nós nos tornamos quem somos quando conhecemos aquele que nos conhece. Nos tornamos quem devemos ser quando nos relacionamos com aquele que nos fez para um plano e para um propósito estabelecido. E quando encontramos o Cristo de Deus, a vida de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus, já não é mais a vida do outro, mas a nossa própria história com Ele que fará a diferença. Porque o João não é mais sagrado porque Judas foi profano. O Judas não é profano porque João foi sagrado.
O João concluiu a jornada de fé bem, porque ele escolheu abrir mão de sua vontade e viver de acordo com a vontade daquele que o criou, que o chamou, que o resgatou e que lhe deu oportunidades de nova vida. E o Judas, abrindo mão disso, seguiu a sua própria vontade. Então, se existe um privilégio no Evangelho, é a ideia de que nós precisamos retornar a Deus. E é retornando a Deus, e não a filosofia, mas a Deus que nós nos conhecemos. A única forma de nos tornarmos quem nascemos para ser é submetendo as nossas vidas à vontade daquele que nos criou. Eu escrevi um trecho: Deus é origem e destino. Assim como o barro nas mãos do oleiro ganha forma segundo a vontade divina, o ser humano é convidado a caminhar entre falhas e redenção, até refletir a imagem daquele que o criou. Tornar-se quem se é, portanto, é um movimento de retorno, sair das sombras, daquilo que nos desfigura e permitir que a graça de Deus restaure, pouco a pouco, a face de Cristo em nós. Até que possamos encontrar em Deus não apenas a origem, mas também o nosso destino eterno, porque nele nós nascemos e para ele nós retornaremos, porque dele nós viemos e para ele nós retornaremos. É este o princípio da caminhada cristã. Paulo escreve a Colossenses no capítulo 3, versículos 1 a 3, dizendo: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, pois vocês morreram. Olha que lindo, vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eu já contei essa história no culto da noite, em uma ministração que não lembro qual, mas enquanto eu elaborava essa ministração, o Espírito de Deus me fez rememorar esta história. Thomas Merton escreve essa história em um de seus livros. E ele conta de um discípulo que chegou para o mestre e disse: olha, eu pergunto ao senhor, se o senhor não tem medo de no dia do juízo Deus perguntar a você, por que você não foi tão bom quanto Moisés e tão portentoso quanto Elias? O mestre olhou para o discípulo e disse: no dia do juízo Deus não vai me perguntar porque eu não fui como Moisés e Elias. Ele vai me perguntar porque eu não fui eu mesmo. Deus nos chamou para sermos nele a aproximação do seu Filho Jesus Cristo, até que ele seja formado plenamente em nós. Dia a dia, de glória em glória, nós vamos perseguindo a sua face, nós vamos resplandecendo a sua luz e vivendo a beleza da sua vida, até que Cristo seja forjado e formado em nós. Porque senão nós estaremos como Adão. Do céu Deus busca o Adão e a pergunta é: onde tu estás? E o Adão está desencontrado, escondido por trás de arbustos. A questão é que hoje a gente tem arbustos demais, irmãos. São mais esconderijos. A gente pode se esconder por trás de um paletó. A gente pode se esconder nos espaços do riso. A gente brinca com determinadas situações e essa brincadeira reproduz apenas o disfarce de como está desorganizada a nossa alma. A gente pode se esconder nos espaços de poder e a gente vai criando lugares de fuga. E aí quando Deus se aproxima e diz: onde tu estás? Se nós não estivermos interessados em serem encontrados, nós vamos dizer: olha, a culpa foi da mulher ou da serpente. Aí o homem aponta para a mulher aponta para a serpente, como não tem dedo para apontar, leva a culpa sozinha.
Publicano diria assim, diante de Deus, a nossa oração é: fui eu, somente eu. E eu venho diante de Ti prostrado em arrependimento. Contra Ti pequei, somente contra Ti pequei. E se eu desejo colocar-me diante do Senhor com queixas, eu vou me queixar pelos meus próprios pecados. Deus, soberano, Criador de todas as coisas, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. É esta a oração do publicano. E talvez aqui se configure o jeito certo de orar. Porque o fariseu começa a oração trabalhando a perspectiva da comparação. E aí depois ele trabalha a ideia da projeção. Olha o que ele diz. Eu sou diferente. Diferente dos iguais, né? Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Essa oração nunca foi uma oração a Deus. Essa oração foi uma declaração de projeção aos homens. O que ele queria era aplauso. Ele sequer acessou a presença de Deus no momento de sua vida. Pastor, como o senhor diz isso com tanta clareza? Porque o Evangelho nos ensina isso. Não é possível alguém chegar diante de Deus e continuar se sentindo superior a outras pessoas. Se ele está diante de Deus, então ele não vai olhar para o outro como menor que ele. Se ele está diante de Deus, ele vai considerar os outros superiores a ele mesmo. Se ele está diante de Deus, então ele não vai apresentar os seus traços de santidade, de perfeição, como ele aqui o faz. Porque ninguém pode chegar diante da luz sem perceber as máculas e manchas que carregamos na vida. Deus é tão perfeita pureza e santidade que é impossível se aproximar de Deus sem ser tomado por um sentimento de profundo constrangimento. O Isaías, do capítulo 1 ao 6, ele diz: ai para a cidade impenitente, é ai para todo mundo. No capítulo 6, quando ele se encontra com Deus, o Isaías diz: ai de mim, porque eu vou perecer. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória, e eu vou perecer. Interessante que Isaías só viu a ponta da orla de Deus, irmão. A Bíblia diz que a ponta da orla entrou no templo, e o séquito moveu o lugar. Isaías não viu Deus, viu só a ponta da orla. É por isso que anos depois a mulher do fluxo de sangue disse: se eu só tocar na ponta da orla, eu sei que eu vou sarar. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é glorioso. Quem veio adorar o bendito? Quem veio adorar o glorioso? Quem veio adorar o santo? Aquele que sara a nossa terra. Quem veio adorar o Senhor da igreja? Bendiz, bendiz, enaltece o nome dEle, porque bom é o Senhor e digno de toda majestade. Então perceba que ele está diante de Deus contando o que fez. Se ele está diante de Deus contando o que fez, isso significa dizer que ele não é conhecido por Deus. Porque Jesus nos contou a história dos homens que se aproximaram dele, dizendo: em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome a gente fez tanta coisa, evangelizou multidões, abriu canal de televisão, proclamou, falou novas línguas. Em teu nome foram feitos portentosos. E aí, Jesus, se fosse traduzir para um cearense, Jesus ia dizer assim: eu nem escuto a zoada da mutuca, né? Jesus disse: eu não sei, essa voz que está ecoando e apresentando uma porção de coisa boa, eu não conheço. Eu nunca me relacionei com essa voz. Eu não sei quem vocês são. Irmão, como alguém consegue se aproximar de Deus e ainda falar do que fez? Se nada daquilo que a gente realiza de bom, a gente realiza por nossa causa.
Eu tenho um pastor amigo que ele diz assim: pastor Danilson, eu fico impressionado quando eu vejo alguns pregadores dizendo: Deus me deu o dom de cura, e se você vier eu vou orar e você vai ser curado. Esse meu amigo pastor diz assim: pastor Danilson, eu entendi olhando para o evangelho que o máximo que eu posso fazer orando é atrapalhar. Porque se você orou e um cego voltou a enxergar, você não fez nada. E nenhuma intervenção foi por sua santidade. Foi bondade, graça, misericórdia. O dom é dele, a graça é dele, o poder é dele, a majestade é dele, o culto é para ele, tudo é para ele. Bendito seja o nome de Jesus. Eu lembro de ouvir um pregador, ele começou a mensagem dizendo assim: pastor, isso foi há uns 15 anos atrás. Ele começou a mensagem, tem uns pregadores que mudam até a voz, né? Meus irmãos. E aí ele começou dizendo: eu estou há 21 dias em jejum e oração. Aí eu me lembrei do Esponjo. O Esponjo disse assim: quando você for falar à igreja, nunca diga que orou. As pessoas saberão que você esteve com Deus quando você começar a falar. Quando alguém precisa dizer o que fez, está apenas ocultando o que não faz. Nós não precisamos provar para ninguém aquilo que somos diante de Deus. Você foi convidado a viver em novidade de vida, uma vida que é única, uma vida que é plena, uma vida que é absoluta, regenerada e transformada nele. Quem vai viver o plano de Deus para a sua história e para a sua vida? Bendiz, bendiz, bendiz ao Senhor. Eclesiastes 7,16 diz assim: não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Clive Staples Lewis diz assim: o orgulho espiritual é o pecado mais difícil de perceber, porque ele pode esconder-se dentro da própria religião. O que nós temos aqui não é uma oração. O que nós temos aqui é uma tentativa de justificar a própria culpa, porque quando eu preciso dar ênfase àquilo que faço, eu posso estar declarando meus lugares de prisão. Quem é não precisa dizer nada para ninguém. Você sabe qual é a diferença de Saul para Davi? Saul parecia que era. Davi era. Aí o Saul diz assim: Samuel, caminha comigo só mais uma vez para Israel pensar que Deus ainda está comigo. Para acessar a Deus, você só poderia acessar com todas as vestes sacerdotais. A Bíblia diz que Davi só tinha um éfode, só tinha uma peça. Ele entrou diante de Deus só com uma peça, que foi o que sobrou. 400 sacerdotes mortos, sobrou só uma peça, um éfode. Aí Davi foi orar, e quando Davi prostrou-se diante de Deus, ele fez uma oração rápida. E a Escritura Sagrada diz que Deus o ouviu, e Deus o atendeu. E sabe por que Deus ouviu Davi? O Davi explica isso. Quando o Davi escreve no Salmo: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Quando Deus falava uma vez, Davi ouvia duas vezes. Quando Davi falava uma vez, Deus só precisava ouvir uma, porque tinha resposta e graça. Davi era alguém marcado pela vida de Deus. Então o que o fariseu deseja é apresentar uma proposta. Não há verdade na oração deste homem. Na primeira igreja que o pastor nos confiou para pastorear, meses depois de assumir a igreja, acessou a igreja um jovem, e ele vinha de um outro ministério, com poucos meses de fé, mas era aquele jovem chato. Você conhece assim aquele crente que é chato? Ele era tão sagrado, tão santo que era chato, gente. E aí, enquanto ele estava na igreja, ele participava de todos os eventos da igreja, de todos os momentos, e aí começou a organizar umas orações.
E aí ele chegava na reunião de jovens e dizia: olha, Deus está me direcionando a dizer para os jovens que vocês precisam vir para a oração. E aí ele começou a trabalhar essa ideia de que os jovens precisariam viver a vida. Você sabe aquela pessoa que todo mundo está aqui rindo na mesa, e aí de repente ele chega, e quando ele chega as pessoas precisam parar um pouco, porque chegou o emblema da santidade, né? Ele carregava a caricatura da beleza, da santidade. Chegou o santo. Aí quando ele chegava, o pessoal começava a citar salmos. É isso mesmo, conforme o salmista disse. O assunto era outro, gente. O pessoal estava falando de Flamengo. Aí quando ele chegava, como diz o salmista no Salmo de número 1, porque ele conseguia gerar esse elemento. E aí de repente ele começou a marcar algumas conversas no aconselhamento pastoral. E eu lembro-me que no domingo de manhã, quando eu conversava com ele, ele dizia assim: o que me incomoda é que esta geração não quer mais saber de Deus. E eu olhava para aquele jovem, tentava instruí-lo, mas ele estava tão protegido que eu não conseguia vê-lo. E ele então se enamorou de uma menina nova convertida, e depois de alguns meses, não buscando direcionamento, condução na relação, os dois vacilaram. E aí ele provou, como a gente diz no Ceará, a merenda antes do recreio, né? E aí ele se aproximou no gabinete pastoral, em desespero. Depois de chorar 30 minutos, eu olhei para aquele menino e disse: eu sei que você está muito triste com o que aconteceu, mas talvez este tenha sido o movimento mais importante da sua vida. Aí ele disse: pastor, o senhor está dizendo que está alegre porque eu caí? Não, eu estou dizendo que eu estou feliz porque eu estou lhe vendo. Eu pastorei você há 2 anos e eu nunca vi você. Agora eu estou vendo. Eu estou vendo um coração quebrantado e arrependido. Eu estou vendo alguém que deseja viver a própria vida e não a vida do outro, que preocupa-se com o seu próprio estado diante de Deus e não com o estado dos outros. E isso é pureza. E talvez alguns desertos, invernos da história, das nossas vidas, nos coloquem nesse lugar. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida disciplinada. Mas a gente não pode viver a vida do outro. Escute isso: exaltar a própria humildade pode ser uma forma de mascarar traços de prepotência. Enaltecer a própria santidade pode ser uma tentativa de encobrir, às vezes, alguns vícios miseráveis. Expressar uma felicidade permanente pode ser a busca de silenciar um grito de dor que cala a alma. Condenar de forma veemente os outros pode ser uma forma de ocultar a própria desgraça. A oração do fariseu é longa, cheia de méritos pessoais e baseada na comparação. A oração do publicano é curta, humilde, baseada na misericórdia de Deus. Sabe qual a diferença entre a oração certa, o jeito certo de orar, e o jeito errado de orar? É que o fariseu pensava que era justo, o publicano sabia que era pecador. Enquanto o fariseu pensava que era alguma coisa, o publicano sabia que só poderia ser alguma coisa na presença de Deus. E esse é o caminho do cristão, esse é o caminho da vida, este é o caminho da maturidade. Deus nos chama nesta manhã a esse lugar. Henry Nouwen diz o seguinte: nossa plenitude está em oferecermos o nosso vazio. Nossa utilidade está em nos tornarmos inúteis. Nosso poder está em nos tornarmos impotentes. Pastor, o que é esse negócio do tornar-se inútil? Tornar-se irrelevante? Liderança só é boa liderança quando se torna irrelevante. Pai, mãe, só são bons pais quando se tornam irrelevantes. Porque um dia nós não mais estaremos. E se há um processo de dependência completa e eterna, é porque nós estamos sendo relevantes demais para os nossos filhos. Os filhos, às vezes já casados, 30 anos de casados.
e ainda dependentes emocional, psicológica e financeiramente dos pais. A gente precisa pensar sobre isso, irmãos. O pai torna-se irrelevante. É claro que existem outras questões. Alguns filhos precisam de atenção para o resto da vida, isso é óbvio, irmãos. Mas o ponto é, se você goza de plena saúde, e se há esse elemento da dependência constante depois de longos anos de casados, nós precisamos repensar a vida. A maior grandeza de um pai ou de um líder verdadeiro não está no quanto ele aparece, mas no quanto sabe desaparecer. É construir caminhos e depois sair deles em silêncio. É ensinar com firmeza e soltar com confiança. É ver o outro crescer sem precisar ser sombra constante, sem exigir aplausos, sem disputar o centro. Como raiz escondida na terra nunca é vista, mas sustenta a árvore inteira, assim é quem ama de verdade. Tornar-se irrelevante não por falta, mas por plenitude. Não por ausência, mas porque cumpriu a missão que Deus lhe deu. E no fim, mais uma vez eu vos digo, e no fim, quando já não for mais necessário, ainda permanecerá em tudo que fez ou floresceu, porque aquilo que você faz como liderança no seu trabalho, na sua sala de aula, aquilo que você faz enquanto liderança paternal com seus filhos, ninguém pode furtar. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Eu vou terminar agora, irmãos, já é 11h30, meu Jesus. Mas o publicano ficou à distância e ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei quem eu sou pecador. John Wesley dizia que esta oração contém toda a teologia da salvação, porque nela está contida a ideia de que há uma consciência de pecado, e nela está contida a ideia de que existe um Deus de misericórdia que atenta para o pecador. Deus tem misericórdia de mim. E aí eu concluo a ministração apenas pensando sobre essa lógica do publicano. A oração que encontrou um jeito certo. O publicano está longe. A Bíblia diz que ele não se aproxima, mas mesmo longe, ele foi encontrado. Escute isso: o fariseu encontrou um lugar para orar, o publicano foi encontrado por Deus. O fariseu encontrou um espaço para orar, o publicano foi achado. Mas a hora vem, João 4:23, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, já não mais em Jerusalém ou no monte, mas em espírito e em verdade, porque o Pai procura. Diz assim para o irmão que está do seu lado: Deus está à procura que Ele encontre você. O Pai procura os que estão adorando, os que estão bendizendo, os que estão celebrando. Existem os que encontram lugar para orar e existem os que são achados por Deus e achados em Cristo. E essa é a beleza da oração, essa é a verdade desta oração. Ele foi encontrado por Deus. O publicano, ele nem olhava. A Escritura diz que sem olhar ele foi percebido. Porque a oração não é um lugar que eu acesso para ver Deus. A oração é um lugar que eu acesso para ser percebido por Ele. Jesus diz: entra no teu aposento, e o Pai que vê em segredo te recompensará. A oração é Deus quem vê, amém, irmãos? Dietrich Bonhoeffer diz: quem não pode levantar os olhos a Deus, já começou a ver a verdade sobre si mesmo. O milagre já começou. O milagre já começou.
Às vezes a gente chega no culto, a gente tem vergonha até de erguer os olhos e de orar, porque estamos constrangidos por palavras desnecessárias que proferimos. E aí quando a gente chega nesse ambiente, a gente declina os nossos olhos, e o Senhor vem ao nosso encontro com a sua palavra. E o Senhor nos diz: eu tenho vida para você, graça, oportunidade, misericórdia, restauração. E eu lanço sobre você outras possibilidades nesta manhã. O publicano sem olhar foi percebido. Esses são os 4 movimentos. A oração não tem esse propósito de ver a Deus, mas de ser percebido. O publicano sem falar foi compreendido. Você consegue perceber isso? Antes de dizer a frase clássica, né? Deus tem misericórdia de mim. A Escritura diz que ele só batia no peito. As pessoas que convivem com você conhecem a sua vida, conhecem a sua fala. Talvez algumas pessoas conheçam a sua dinâmica de oração, a forma como você se aproxima do plano de leitura, a forma como você escreve o seu devocional. Isso é conhecido, é exteriorizado, é possível, convivendo com você, conhecer. Mas aqui existe um que conhece o seu silêncio, a palavra que não foi dita, o espaço de angústia da sua alma. Quando o único movimento que você consegue fazer é bater no peito, ele conhece a razão do porquê você está batendo no peito. Ele decifra essas coisas. E essa ação é como poesia diante dele. E ele tem respostas de conforto e de consolo para o teu coração nesta manhã. Porque ele te conhece, ele te criou, ele te amou, ele gerou vida em você. E por causa disso, nós estamos nesse ambiente para bendizer, glorificar e enaltecer o nome dele. Porque ele decifra as nossas dores, decifra o nosso silêncio. Seja bendito o nome deste Deus para sempre. E então, queridos, em último lugar, o publicano sem merecer foi o que desceu justificado. Jesus não disse isso? O primeiro orou bem, o segundo orou certo. Orou do jeito certo. O primeiro volta para casa aplaudido pelos homens. O segundo volta para casa justificado por Deus. Como a gente quer voltar para casa hoje? O apóstolo Paulo nos ensinou o caminho e eu concluo com esta reflexão. Por volta do ano 54, depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios e no capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele se reconhece como o menor dos apóstolos. Pouco tempo depois, exatamente 6 anos depois, ele escreve uma outra carta, carta a Éfeso. No capítulo 3 e no versículo 8, o apóstolo Paulo agora está mais maduro, ele deixa de ser o menor dos apóstolos, e lá em Éfeso ele diz: agora, com maior maturidade, depois de 6 anos de experiência, eu cheguei à conclusão que eu sou o menor de todos os santos. Eu evoluí. 2 anos depois, o apóstolo Paulo, lá no ano 62 depois de Cristo, ele escreve a primeira carta a Corinto, e lá no capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo chega ao ápice da maturidade. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e agora que eu me lembrei que eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo foi evoluindo à medida que ele foi maturando, que ele foi se relacionando, que ele foi caminhando com Deus. De menor dos santos para o menor dos apóstolos, para o principal dos pecadores. E à medida que ele vai se reconhecendo dependente, ele vai se aproximando daquele que é Senhor da sua vida e da sua história. Isso é tornar-se quem se é em Deus. E Deus nos chamou para sermos nós mesmos, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos abraçar essa verdade e viver a beleza do Evangelho com alegria, não comparando-se a outros, mas comparando-se apenas àquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cristo Jesus o Senhor é a nossa meta. Amém, queridos? Quem recebeu esta palavra, diga amém. Deus os abençoe em todo o tempo. Meu pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Quem foi abençoado por esta palavra. Vale a pena estarmos aqui, meus irmãos.
nós vamos, antes da oração final, e depois desta palavra, eu sei que alguém foi tocado. Talvez alguém aqui no culto presencial, talvez alguém no culto online, talvez alguém que participa deste culto através da rádio. Quantas pessoas têm testemunhado? Quantos ouvintes têm parado o seu carro? Aonde está? E disse para si mesmo: Senhor, eu preciso voltar. Eu reconheço Jesus como meu Salvador. E alguns, às vezes, pela madrugada, ouvindo na programação um louvor, uma mensagem. Amanhece o dia aqui, dizendo: eu vim para receber a Cristo. Eu quero aceitar a Jesus. E quem sabe essa pessoa é você, e está aqui conosco no culto presencial. Então queria convidar a igreja para ficar em pé. Quero convidar você para vir diante do altar do Senhor. Essa é a sua oportunidade. Não se preocupe, porque nós não podemos perceber como está o seu coração, mas aquele que pode, que te conhece, Ele pode te tocar, te abençoar, com cura, com restauração, com milagre. Então, venha até diante do altar do Senhor, receber esta oração, em nome de Jesus. Mas venha rápido, porque eu quero incluir nesta oração também uma necessidade tão boa, tão abençoada, lá na Tailândia. E nós vamos servir ao Senhor com uma oferta muito preciosa. E logo depois eu estarei dizendo para vocês o que é. Mas venha então, nós queremos orar por você. Queremos incluir nesta oração também aos irmãos que estão precisando de cura, que estão precisando de um milagre, que estão precisando de oração. Enviar os seus pedidos. Outros, quem sabe, estão celebrando o aniversário. O irmão Método e a irmã Gessiane, olha aí. Irmão Peterson e Cristiane, também o Vinícius, o Natan, o Gilmar. Jesus amado. Então, meus irmãos, já quero incluir todos vocês nesta oração. Venham diante do altar do Senhor, aqui e agora, nesse momento. Glória a Deus. É um momento precioso, e quando celebramos esses momentos diante do altar de Deus, né, irmão Neto, irmão Gessiane, irmão Peterson, Cristiane, muito bem. Glória a Deus, Deus os abençoe, meus irmãos. E o Vinícius, o Natan e o Gilmar. Meu Deus, olha aí o Vinícius. Muito bem. Alexandre, olha aí. Lá do Carlito, muito bem. Que bênção. A igreja quer levantar as mãos e parabenizá-los. Vamos dizer assim: feliz aniversário. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua presença nesta manhã. É privilégio estar aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, a tua palavra, o teu conselho, a tua instrução, o teu ensino, a tua doutrina. Obrigado, Senhor, porque vamos mais uma vez voltando justificados, abençoados pela tua palavra. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje, celebrando ao Senhor, agradecidos pela união matrimonial. Ó Deus, que os laços do teu amor continuem cercando-os. Ó Deus, para que a aliança esteja sempre sendo reafirmada com o selo do amor. Não somente o amor romântico, mas principalmente do amor de Deus, que sustenta o amor conjugal. Abençoa também, Senhor, Vinícius, Natan, abençoa o Gilmar. Ó Deus, todos os demais irmãos, Pai, e neste momento nós queremos te agradecer, ó Deus, e te pedir que abençoes a toda a igreja nesta hora, que irá, Senhor, com alegria, enviar uma oferta especial para o retiro de adolescentes e jovens, na igreja que nós, Senhor, ajudamos a prosseguir, lá em Chiang Mai, as colinas, ó Deus, há mais de
quase 2.000 quilômetros de Bangkok. Senhor, ali está a missionária Ayla, ali está o pastor Songwon, Senhor, também irmã Anne, sua esposa. Obrigado, Senhor, por tua igreja, que tem sido uma igreja missionária e que continua abençoando a tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu oro, por fé te agradeço. Toda a igreja diz amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos, um pouquinho. Antes de louvar, e a gente vai servir ao Senhor com essa oferta, ouvindo aqui o vídeo, né? Primeiro um pequeno vídeo da Ayla e depois do pastor. Se você entender alguma palavra nessa língua tailandesa, me diga, pelo amor de Deus. A paz do Senhor, pastor Antônio José, a paz do Senhor a toda a igreja, passando para informar sobre o nosso acampamento de jovens e adolescentes, agora em abril desse ano, aqui na Tailândia. O pastor Songwon, pastor da nossa igreja aqui na Tailândia, vai falar para vocês um pouco mais desse acampamento. Muito obrigada pelas suas orações e também por toda a contribuição que vocês têm feito para o trabalho do Senhor aqui na Tailândia. Um grande abraço a todos e a paz do Senhor. สวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์นะครับเป็นเสียพิบาลเอกคริสตจักรนานาพระพรครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าและอยากจะขอบคุณเสียพิบาลและก็อาจารย์ทุกท่านและก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่มีส่วนในการอธิษฐานเพื่อคริสตจักรนานาพระพรเสมอมานะก็สำหรับวันนี้ก็เราก็เดือนนี้เราก็จะมีค่ายอนุชนนะก็ในวันที่24ถึง26นะฉะนั้นเราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องและเสียพิบาลนะที่จะขอมีส่วนในการอธิษฐานเพื่อให้กับเราในการจัดค่ายครั้งนี้นะเราจัดค่ายครั้งนี้นะก็เพื่อที่เราจะนำข่าวประเสริฐนะไปถึงอนุชนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะเพื่อที่คนเหล่านี้จะได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์และเพื่อที่คนเหล่านี้จะได้พบกับพระเยซูคริสต์และเพื่อที่คนเหล่านี้จะได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์ด้วยนะฉะนั้นอยากจะขอฝากพี่น้องและก็อาจารย์เสียพิบาลและข้าหน้าอาจารย์ทุกท่านแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะขอฝากอธิษฐานเผื่อการจัดค่ายของเราครั้งนี้ด้วยที่พระเจ้าจะทรงเครื่องไหวในหัวใจของเด็กอนุชนทุกๆคนที่จะมาสู่ความรอดนะครับก็ขอบคุณมากครับขอพระเจ้าอวยพรครับ Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse
Ninguém é como o nosso Deus. Ele é o Senhor. Como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Glória a Deus. O Senhor é o único Deus. O nosso Deus é o único Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quem está feliz por ter vindo nessa manhã? E eu muito mais, porque mesmo numa manhã chuvosa, a igreja está aqui. Que maravilha. E o nosso convite para logo mais à noite, nosso segundo culto de celebração ao Senhor. Muitos irmãos participam dos 2 cultos. Nós temos hoje a alegria de receber um bom grupo aqui do Ministério de Casais da Igreja. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E logo mais à noite estaremos juntos aqui. O pastor Mardoni retorna mais uma vez, em nome de Jesus. E à noite vamos estar compartilhando uma palavra de Deus com a igreja. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra sobre caminhando com Jesus pela cidade. Então vamos caminhar com Jesus pela cidade, tá? Os 300 anos, com base em Mateus 4:23, que Jesus percorria todas as cidades da Galileia, e eram muitas cidades. Então a gente vai caminhar como Jesus caminhou lá pela Galileia e ver o quanto isso se parece com a nossa caminhada aqui pela Fortaleza. Glória a Deus, eu estou empolgado. Vamos orar para que o Senhor esteja nos abençoando e abençoando a nossa cidade. Vamos levantar as nossas mãos para a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui reunido no culto presencial, no culto online, nossos irmãos e irmãs, amigos, ouvintes da Tempo Central FM, desde agora e para todo sempre, todos com alegria. Dá um lindo amém para Jesus. Amém, graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Um bom retorno, bom dia, um bom almoço a todos.